Boa noite, meu querido, que está aqui conosco agora em tempo real, todas as quintas-feiras, às 20 horas, no @Igreja do Coração, nas redes sociais da Igreja do Coração. Seja sempre muito bem-vindo. Olá para você que está aí acompanhando em algum outro horário, né, devido à dificuldade de estar em tempo real. Seja bem-vindo da mesma forma. Nós estamos caminhando aqui todas as quintas-feiras no livro de Romanos. Na semana passada nós vimos o tema da carta aos Romanos, né? Temos a preciosidade extraída dos textos da palavra de Deus, e a carta aos Romanos é uma carta muito especial. E na semana passada desfrutamos do capítulo 8 até o capítulo 16, né? 16, versículo 16, 17. E hoje nós vamos prosseguir na leitura de Romanos, como sempre fazemos a cada quinta-feira, até concluirmos toda a leitura de Romanos comentada. Fique sempre conectado aí, esteja sempre junto, você é sempre muito bem-vindo, e nós vamos aprender juntos aqui a desfrutar um pouco dos ensinamentos que o texto sagrado pode proporcionar às nossas vidas, tá bom? Tem na sua tela aí agora, Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. É um tema agora bem delicado, dadas as circunstâncias que vivemos, o zeitgeist, né, o espírito da época que nós vivemos, é um espírito da época em que, de certa forma, distorce a figura de Deus e também distorce a figura do homem. Coloca Deus de uma maneira distorcida e coloca o homem também de uma maneira distorcida. Então, a cultura acaba enxergando, vendo Deus da forma errada, de uma forma diferente de como está em sua santa palavra. E o homem também, quando se olha no espelho, ele se acha mais bonito do que ele deveria se achar. Ele se acha mais certinho do que ele deveria se achar. Então há uma distorção, há uma alteração na percepção do homem a respeito de si mesmo e a respeito de Deus no nosso contexto. Isso, muitas vezes, é confrontado com a palavra de Deus e aí dificulta, né? Estava conversando com um rapaz um dia desses e ele estava me dizendo que a palavra de Deus era muito dura, né? Era muito... Depois ele pegou e voltou e disse que ele estava entendendo a palavra de Deus dura, mas não era a verdade, que a palavra de Deus estava sendo, dura para ele, e que ele estava lendo, mas como ele está envolvido nesta cultura atual, parece que é dura, mas não, é a cultura que é mole, é a cultura que é permeada pelo pecado, que distancia o homem de Deus e que faz do homem, de certa forma, meio sensível, ultra sensível a qualquer confronto, a qualquer realidade que ele tem que encarar, e faz aí do homem, de certa forma, alguém que não se enxerga corretamente, e pior, não enxerga Deus da forma correta. É disso que esse texto está falando. A ira de Deus contra a humanidade. A palavra ira, a ira de Deus contra a humanidade. Só o título já vai fazer com que você, de certa forma, se sinta, como assim? Né? A hipersensibilidade. Mas a grande verdade é que a ira de Deus, ela é registrada na Escritura, ela é registrada na palavra. E se nós estamos estudando a palavra, nós não podemos nos furtar. Não podemos nos furtar de permitir que a palavra diga o que a palavra disse, que o texto diga o que está sendo dito. Nós não podemos distorcer o texto. E o texto fala sobre a ira de Deus, assim como em outros pontos da Escritura também. Mas vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 18, diz assim. Eu vou ler do 18 até o Romanos, perdão. É porque nós encerramos o estudo de Atos há 3 semanas atrás e eu acabei confundindo as bolas aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Nós vamos ler até o 24 aqui, né? Não, nós vamos ler até o 23 e depois a gente lê o resto. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vamos fazer uma pausazinha aqui, vamos voltar e tentar entender o que Paulo está tentando explicar para estes irmãos aqui. Antes eu quero te contextualizar, trazendo para você uma realidade bíblica de outros momentos. E eu vou pegar um momento e vou trazer esse momento para dentro dessa nossa reflexão. Houve um momento em que o gênero humano se corrompeu. Deus criou o homem para viver em comunhão com ele. E o homem se distanciou de Deus, fazendo mau uso da sua liberdade, fazendo um péssimo uso da sua liberdade, fazendo escolhas péssimas. E Deus foi permitindo que este homem fosse indo, e convocando esse homem para estar próximo dele de novo. Mas o homem se distanciou de Deus de tal forma que houve um momento em que nós chamamos hoje, conhecemos hoje, como o dilúvio e a história da arca de Noé. Noé avisou, Noé foi separado por Deus. A família de Noé foi separada por Deus para anunciar uma boa nova de salvação àquelas pessoas. A boa nova seria que eles poderiam escapar da ira divina se eles se abrigassem na arca divina. Olha só, eles iriam escapar da ira divina se eles se abrigassem na arca divina e se eles submetessem à proteção de Deus. Ou seja, o que Deus abominava era o comportamento pecaminoso, era o comportamento perverso que havia naqueles homens naquela época. Mas Deus mesmo propicia uma salvação para aqueles homens. E Deus usa Noé para anunciar aquela salvação. Mas aqueles homens zombam de Noé, não querem saber daquela salvação. E aí, quando a porta da arca se fecha, a ira divina é concretizada sobre aquele comportamento. Então, os homens pagaram pelos seus pecados. A ira divina foi derramada. E esse é um dos episódios, um dos muitos episódios em que nós vemos a ira divina sendo concretizada, realizada. Batendo o martelo de juiz, condenando e trazendo a condenação sobre aquele que buscou esta condenação. Porque não há possibilidade de uma pessoa ser condenada por Deus de forma injusta, porque Deus ele é perfeito. Os juízes humanos, os juízes desta nossa era, eles podem condenar as pessoas injustamente, mas Deus jamais. Então o ser humano buscou a sua própria condenação, e a ira divina veio como consequência dessa busca desenfreada de si mesmo, busca desenfreada de quebrar ali o relacionamento para com Deus e viver a vida longe dos princípios morais, éticos, espirituais, estabelecidos pelo próprio Deus, o autor e consumador de tudo, principalmente da nossa fé. Mas ele é autor, ele tem autoridade, ele construiu o universo, e como construtor do universo, ele estabeleceu regras, e estas regras, quando quebradas, ele estabeleceu consequências. Uma das consequências seria a sua ira, a ira divina, coisa que é difícil de se falar hoje em dia, porque pastores, padres, líderes em geral, querem trazer um evangelho meio adocicado, uma história meio adocicada, um Jesus meio delicado demais, uma ideia de que não há ali a punição, é como se fosse todos inclusos universalmente, inclusos numa arca, mesmo não tendo ali se respeitado ou querendo entrar nessa arca. É um negócio meio água com açúcar. E a Bíblia não fala dessa água com açúcar. Pelo contrário, a Bíblia nos alerta para o momento em que virá o julgamento. Nós seremos julgados. E aqui
o apóstolo fala da ira divina, né? No versículo 18 que nós lemos, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O ser humano sempre suprimiu a verdade, sempre omitiu a verdade para praticar sua injustiça, para viver do seu jeito, para viver de uma forma hedonista, antropocêntrica e distante da forma divina de se relacionar tanto com a natureza quanto com si próprio, quanto com Deus. O ser humano, desde o Éden, ele vai caminhando para longe de Deus. E aqui o apóstolo diz que a ira divina virá sobre esses comportamentos. A ira divina é revelada dos céus contra a impiedade. O ímpio pode até ser justificado quando ele deposita sua fé em Cristo Jesus. Mas se ele não estiver justificado, ele vai também fazer parte do alvo dessa ira, assim como aqueles que estavam na época de Noé foram parte da ira. A porta da arca se fechou e não houve possibilidade de entrar depois que uma vez a porta fechada. Ela se foi fechada por fora. E ainda que os homens gritassem, ainda que eles chorassem, ainda que eles berrassem, a eles tinha sido dada a oportunidade de fugir da ira divina, mas eles não fugiram. E o apóstolo traz que estes comportamentos destes homens que suprimem a verdade serão alvo da ira divina. Pois, versículo 19, pois o que é de Deus se pode conhecer, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, está claro, assim como nos dias de Noé, esteve claro o que iria acontecer, está claro também para os homens do primeiro século, que estavam distanciando-se de Deus. Está claro também para os homens de hoje, que estão se distanciando de Deus. Deus deixa claro, anuncia, ele se manifesta de forma clara. Aqui havia um contexto de idolatria, um contexto, nós vamos ver daqui a pouco, de libertinagem sexual, um contexto oriundo do mundo grego, de distanciamento de Deus. Aqui havia, e que Deus fala, olha, mesmo os homens sendo assim, foi a eles revelado e foi a eles avisado, foram manifestos. Pois desde a criação do mundo, versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, ainda que estes homens tentassem se desculpar, olha, mas ninguém me avisou, olha, mas essa ira divina está vindo sobre mim, tadinho de mim, eu sou... Ainda que esses homens tentassem se desculpar, o texto diz que eles são indesculpáveis, porque foi-lhes avisado, foi-lhes anunciado, tanto esses do primeiro século que estavam passando por estes momentos de distanciamento de Deus, de auto-idolatria e de idolatria humana, de libertinagem sexual e de distanciamento de Deus, quanto também aqueles dos quais hoje recebem o Evangelho, ouvem o Evangelho e fazem de conta que não é com eles. Talvez você agora esteja assistindo esse vídeo fazendo de conta que não é com você. Vai chegar o momento, mas você será indesculpável, porque a você foi anunciado. O texto diz, e aí eu me lembro de um outro texto que diz que os céus proclamam a glória de Deus, né? Então Deus, ele se manifesta a nós. Só não se relaciona com Deus, só se distancia de Deus quem escolhe isso. Quem escolhe ser ateu, quem escolhe se distanciar de Deus, quem escolhe ser um religioso que não quer relacionamento com Deus, só quer com a religião, né? Somos indesculpáveis. Não há desculpa, né? O apóstolo continua, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato obscureceu. A futilidade, a superficialidade da vida tomou conta do coração destes homens que que foram caminhar para longe de Deus. Como hoje.
quanto mais distante de Deus, mais fútil, mais insensato é o caminho traçado. Pode ser um caminho de dinheiro, um caminho de farra, mas é um caminho fútil. É um caminho que traz a ressaca sempre no outro dia. É um caminho que traz a dor de cabeça sempre no outro dia. É um caminho distante da paz que desfruta uma alma que está na presença do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está descrevendo esses homens que estão com o coração obscurecido, nada diferente do que aqueles homens na época de Noé, onde houve a manifestação da ira de Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre um outro exemplo de manifestação da ira de Deus. Nada diferente de hoje. Hoje também muitas pessoas têm um coração distante, obscuro diante do Senhor. Um coração que busca a futilidade da vida ao invés de buscar a profundidade de um relacionamento para com Deus. E o apóstolo Paulo está condenando isso. Está condenando essa cultura que cercava os irmãos de Roma, que era uma cultura helênica romana. Uma cultura helênica romana. No versículo 22, ele vai falar sobre essa dinâmica de autocentramento, né? Dizendo-se sábios, estes homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui o apóstolo está condenando essa divinificação do humano, tirando Deus do centro da história e colocando o ser humano no centro da história. O próprio rei, os próprios Césares, o próprio Nero que tocou fogo em Roma, pouco tempo depois, este homem, este Nero, era adorado como um deus. Eles eram adorados como deuses. As imagens, os bustos, as imagens, as estátuas, assim como no Antigo Testamento também, Nabucodonosor e tantos outros. O poder vai trazendo uma noção distorcida de si mesmo. O homem vai olhando para si mesmo, vai se achando Deus. E o Deus Todo-Poderoso vai sendo colocado como se fosse uma espécie de formiga diante do homem Todo-Poderoso, né? Paulo está condenando essa divinificação dos animais, essa divinificação do próprio homem e essa visão distorcida que o homem tinha de si mesmo. Que o homem estava tendo de si mesmo na cultura não é muito diferente de hoje, não. Hoje em dia, nós temos na nossa realidade, no nosso contexto, uma visão distorcida. Homens que se acham também autônomos, tão autônomos, mas tão autônomos, que eles dizem que eles ignoram a presença de Deus, que eles não querem saber da presença de Deus. Pelo contrário, eles querem, de certa forma, eliminar qualquer lembrança de Deus da sociedade. Nós temos partidos políticos que são autocentrados no antropocentrismo, no hedonismo. Nós temos partidos como o PSOL, por exemplo, que prega constantemente o anticristianismo e sistematiza politicamente o anticristianismo. Nós temos professores universitários que ensinam e que doutrinam alunos cada vez mais dentro de uma visão cética, materialista, histórica e cada vez mais ateísta da vida. O self, né? O self. E vai incentivando essas pessoas, esses alunos, ou vai incentivando a cultura que está sendo formada a ser experimentada de uma forma distante de Deus, como se Deus não existisse, ou mesmo pregando a inexistência de Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui o apóstolo continua, no versículo 24 agora, descrevendo determinados comportamentos que estes homens que diziam-se sábios e que de certa forma viviam distantes da vontade de Deus, acabaram se envolvendo por não ter o freio moral e por não ter o freio moral cristão, por não ter o Espírito Santo, por não ter a submissão a Deus. Nada diferente de hoje. Vão experimentar também a ira divina da mesma forma. Quero te lembrar uma outra manifestação da ira divina. Sodoma e Gomorra.
Os homens estavam entregues às paixões do seu próprio coração. Eles olhavam para si mesmos e acreditavam que eles podiam ser deuses. Sendo deuses, eles podiam fazer o que eles quisessem. Eles precisavam ignorar a vontade de Deus. Então, toda a inclinação do seu coração, eles deveriam seguir. Então, eles seguiram a inclinação dos desejos mais perversos e pecaminosos. Mais perversos e pecaminosos. E eles mudaram a dinâmica cultural da sua região. Inclusive na área sexual. Coisas como pedofilia, coisas como a prática do homossexualismo, que hoje é tão badalado, que hoje é tão propalado e que é tão pregado, na época de Sodoma e Gomorra também era. Era o padrão normativo, assim como era no mundo helênico. No mundo helênico, o padrão normativo, no mundo grego, o padrão normativo era que o tutor, o professor, iniciasse a criança na vida sexual. E era super normal. Era super normal um homem de 60 anos transar com um outro homem de 10, 11, 12 anos. Era um padrão normativo pecaminoso, que a Bíblia condena. E o apóstolo Paulo vem agora descrevendo, na sequência, esses padrões normativos que vão desfrutar e que desfrutaram, como desfrutou Sodoma e Gomorra, da condenação e da ira divina. Porque você conhece a história de Sodoma e Gomorra, houve a ira divina ali, como houve também em Noé, mas também neste contexto aqui, deste primeiro século, e que também traz para a nossa realidade de hoje. Hoje também, esses padrões normativos pecaminosos desfrutarão também da ira divina, porque Deus condena o pecador por causa do seu pecado, e a ira divina vem, abre aspas, a não ser que ele se arrependa, confesse Jesus e seja justificado, conforme nós vimos no estudo da semana passada. Mas vamos prosseguir aqui na leitura do versículo 24 para entendermos melhor o que Paulo está tentando dizer e a semelhança ali a também a manifestação da ira divina em Sodoma e Gomorra. Por isso Deus os entregou. Quem? Estes homens que ignoraram a presença de Deus. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Lembre-se, mentiras que são contadas muitas vezes podem pegar na cultura e podem se tornar uma verdade, mas isso não quer dizer que elas se tornarão uma verdade de fato. Elas só serão uma mentira que muita gente acredita, mas nunca será verdade. Nunca será, porque a verdade ela é libertadora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo está deixando claro aqui essa adoração de homem ao homem, do ser humano ao ser humano. Essa noção de que o rei, de que o político, e essa idolatria. O que é a idolatria? A idolatria ela é desfocar o foco da adoração, do seu holofote em Deus, é você desfocar e colocar no homem. E aqui, Paulo condena não só a impureza sexual que esses homens estavam vivendo, ou seja, aqui um padrão de moralidade sexual cristã, ela é estipulada, há um padrão de moralidade judaico que é estipulado, mas que o povo helênico, que o povo grego não dispunha desse padrão de moralidade, porque isso já havia sido quebrado. Esse padrão de moralidade, até mesmo biológico, a estrutura biológica sexual, a estrutura fisiológica sexual, não havia sido quebrada, não só em Sodoma e Gomorra, mas aqui no padrão de moralidade grego também. E Paulo está condenando isso. No versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza.
Aqui a gente pode entrar não só a questão da da homossexualidade, do homossexualismo, como a gente pode entrar também nas dinâmicas de zoofilia, necrofilia e tantas outras manifestações das áreas sexuais, dos quais a moralidade divina não permitia que o povo pudesse desfrutar. E tinha isso. Para a nossa cultura hoje, as coisas são muito normais. Mas para o padrão normativo de Deus, não. E Deus deixa isso claro, que o mundo helênico que estava influenciando o padrão de vida romano, estava distante do que Deus havia criado, ensinado para o homem lá atrás, né? E que Deus estaria condenando isso. Por causa disso, 27, versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Prática condenável pela visão cristã. Claro que hoje em dia a gente vive num contexto não diferente desse aqui, porque esse contexto aqui também era tudo normal, era tudo normatizado. Como eu disse, o cristão, ele sempre nada contra a maré. Não é dizer que é normatizado na cultura que o cristão normatiza em sua própria vida. O cristão respeita a cultura. As pessoas fazem o que elas quiserem da vida delas. Cada pessoa é livre para fazer o que quiser. Inclusive, o cristão é livre para seguir os padrões normativos orientados pela palavra de Deus. Todo mundo, cada um vai responder a Deus pelas suas próprias ações. E quem quiser fazer do seu corpo o que quiser, pode fazer. Mas também esteja pronto para acolher as consequências daquilo que está sendo feito. Porque a palavra de Deus, ela pode estar nos alertando sobre o futuro, assim como alertou para aqueles que estavam na época de Noé, assim como alertou para aqueles, através de Abraão e de Ló, que estavam em Sodoma e Gomorra. E aqui é uma menção clara do apóstolo Paulo, no versículo 27, né? Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Dizer isso no dia de hoje é politicamente incorreto. É politicamente incorreto, porque a cultura já foi tomada. Mas pense você que não é só hoje. Não é só hoje. Naquela época também dizer isso para a cultura helênica, para a cultura grega, também era politicamente correto. E o apóstolo Paulo proclamou a verdade do reino de Deus. Proclamou a verdade da palavra de Deus. No versículo 28, além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, então para o homem se envolver com as paixões do próprio coração e a perversidade das próprias necessidades, quer sejam sexuais, quer sejam antropológicas, quer sejam sociais, que sejam antropocêntricas e hedonistas, para o homem se envolver com isso, para o homem se envolver com essa necessidade que ele tem, às vezes, de pegar uma criança e abusar de uma criança, ou matar um outro homem, ou fazer determinadas... Para ele seguir, é porque ele está se afastando do conhecimento e do relacionamento para com Deus. É isso que o apóstolo está tentando dizer. Além do mais, visto que despreza o conhecimento de Deus, ele o entregou à disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Aqui, o apóstolo fez uma lista, descreveu uma lista de práticas comportamentais perversas do ser humano que são legitimadas por outros corações pecaminosos, por outros seres humanos que também estão distantes de Deus. Então, um está distante de Deus, o outro está distante de Deus, você tem um juiz distante de Deus, você tem um político distante de Deus, você tem um promotor distante de Deus, você tem um presidente da república distante de Deus, você tem essas pessoas, elas vão normatizar um modus de vida, um estilo de vida distante de Deus e vão achar tudo normal.
Eles vão normatizar práticas odiosas, odiendas, como normal. E quando você tentar viver uma vida no centro da vontade de Deus, eles vão chamar aquela prática sua, aquele comportamento seu, de intolerância, de discurso de ódio, de alguém que é homofóbico, que é misógino, eles vão inverter a lógica. Você só quer viver dentro do plano de Deus e com a sua cosmovisão orientada pela palavra de Deus. Mas a cultura que te cerca, formada por professores universitários, políticos, juízes, formadores de opinião, ela se distancia de Deus. Então, ela está entregue às suas próprias paixões. Então vai ser tudo normal mesmo. Vai ser tudo natural. Vai ser tudo normatizado ao longo do tempo. Mas, sobre estas pessoas, está pairando ainda, né? No nosso tempo e naquela época também, o apóstolo Paulo estava alertando sobre isso, a ira divina, a condenação divina. O que eu quero dizer com isso? O que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Que o cristão é melhor que quem não é cristão? Não, negativo. O cristão comete as mesmas falhas, os mesmos erros, os mesmos pecados que qualquer um. Justificados, pois, pela fé. O justo viverá pela fé. Semana passada estudamos isso. Não é justificado pelas obras. As obras são fruto da fé. Nós cristãos, e todo cristão, ele é tão falho. O apóstolo Paulo diz que ele é tão falho quanto qualquer outro. E ele diz que ele tinha um mensageiro de Satanás, e ele tinha ali um espinho na carne. Ele faz uma menção de que a coisa boa que ele quer fazer ele não consegue, mas a coisa ruim ele está fazendo toda hora. Mas aqui ele traz uma mensagem maior do que ele mesmo. O apóstolo Paulo não está trazendo uma mensagem do coração dele, ele está trazendo uma mensagem do coração de Deus, inspirada por Deus. E o homem pode até normatizar determinadas práticas, o homem pode até normatizar determinadas ações, o homem pode até normatizar e legalizar tudo, mas se aquilo for abominação diante de Deus, ainda que seja algo nobre socialmente falando, ainda que seja algo que a sociedade convencionou, né? Nós convencionamos, por exemplo, vamos dar uma ideia aqui, nós convencionamos o assassinato de crianças, o assassinato de bebês, como a cultura amalequita, amonita, acabou normatizando. Isso não quer dizer que Deus aprove você pegar a criança, enfiar a faca no coração de um bebê e queimar no ventre de uma estátua de bronze, adorando um deus Moloque. Deus Todo-Poderoso, Adonai, jamais iria se alegrar com a sua criação sendo ferida dessa forma. Esse não é o plano de Deus para que. Então Deus tem padrões normativos, éticos, morais, relacionais, dos quais nós cristãos somos convocados. Nós cristãos. Esse alerta do apóstolo Paulo aqui, a ira divina virá sobre a prática daqueles que não se comprometerem com o Cristo. Então os cristãos, eles vivem esta vida debaixo dessa proteção, debaixo dessa justificação, e essa entrega a Jesus. O não cristão vive do jeito que ele quiser. Então, se você é um não cristão e vive do jeito que você quiser, viva do jeito que você quiser, não tem problema. Mas o texto sagrado, a palavra de Deus, o Espírito Santo, nos orienta que haverá uma consequência e a ira divina virá sobre determinados comportamentos, sobre determinadas pessoas, sobre um grupo que vai se distanciar de Deus. O convite de Deus é que você se aproxime dele, é que você se arrependa dos seus pecados, é que você se entregue a ele, e que essa ira divina, e ela virá. Eu não vou pregar para você um Deus que não está na Bíblia, um Deus bonachão, que é permissivo, como se fosse uma espécie de Papai Noel que não está nem aí para você, ele só quer saber de te presentear, de te abençoar, ele não quer saber de te colocar no jeito, né? De tratar o seu caráter, de mudar os seus padrões mentais, físicos, espirituais, sexuais. Deus quer trabalhar você como um todo, e aí Deus convida você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar a sua carga. Você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser, mas Deus convida você a viver uma vida com ele. Então aqui o apóstolo Paulo está mencionando essa ira divina que já se concretizou, e muitos
períodos da história humana e que se concretizará também no nosso zeitgeist, na nossa cultura, na nossa época. Esta ira divina também se concretizará. E aí você que agora me ouve em tempo real, nesta época, nesta era, neste momento, você também pode ser alvo da ira divina. E para que você fique do lado de fora da arca, pode ficar, não tem problema. Se você quer ficar dentro de Sodoma e Gomorra, pode ficar, não tem problema. Mas eu quero te alertar. Haverá a concretização da ira divina. A porta da arca vai fechar. Não vai ter possibilidade depois que ela se fechar. Ali, a ira divina vai se concretizar em cima de Sodoma e Gomorra dos dias atuais, como se concretizou também. E depois que acabar, não vai ter jeito. Então, antes disso acontecer, entregue-se a Jesus, comprometa-se com Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Mestre Jesus está disposto a aliviar você da carga, do peso do pecado. O Mestre Jesus está disposto a receber você de braços abertos e permitir que em você opere o milagre dele. Permita que isso aconteça. E para que isso aconteça, basta que você abra as portas do seu coração. Basta que você abra as portas do seu coração e se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus. Eu não estou aqui para fazer com que você, de alguma forma, não entenda que haverá condenação. Haverá sim. Haverá condenação. Mas para que você fuja dela, seja justificado pela fé. Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso um pouco melhor agora nos capítulos 3. Até a gente chegar no capítulo 3, mas eu quero já te adiantar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entregue-se a Jesus. Aqui nós temos um trabalho progressivo, né? Uma literatura progressiva. Ele está mostrando que a ira divina se concretiza sobre o pecado. Mas depois ele vai dizer que a graça se manifesta. Que onde superabundou o pecado, a graça se manifesta. A graça, ela é abundante. E ela pode ser desfrutada por você agora, nesse momento. Então entregue-se a Jesus. Comprometa-se com Jesus. Seja justificado pela fé em Jesus. Viva de fé em fé em Jesus. O justo viverá pela fé. Você pode fazer isso agora. Agora mesmo. Então feche o seu olho e vamos orar juntos. E nesta oração, quero desafiá-lo a abrir essa porta que está fechada e permitir que o Espírito Santo faça morada e que o Espírito Santo transforme a sua vida, opere poderosamente e faça de você uma nova criatura. Oremos. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora, confessando os nossos pecados, entregando as nossas vidas e desfrutando do teu perdão. Abençoe, sela esta vida com teu Espírito Santo. Proteja esta vida da ira que está por vir. Proteja esta vida da consequência de uma vida distante do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, salva esta vida da ira vindoura. Salva esta vida de uma vida medíocre hoje. Que ela desfrute de uma vida abundante na tua presença. Mas que também a ira vindoura possa ser protegida dela. Pelo poder que há no sangue de Jesus. É a nossa oração ao Senhor. Amém e amém. Estamos encerrando nosso estudo desta quinta-feira. E se você que nos acompanha agora tomou uma decisão, eu quero te fazer um encorajamento. Manda um e-mail para a gente dizendo que você tomou uma decisão por Jesus. Olha, eu tomei uma decisão, quero oração, quero estar junto com vocês. Ore por mim, @igrejadocoração.com. Ore por mim, Nós vamos orar pela sua decisão. Se você quiser apoio, ajuda espiritual, venha. Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, é o lugar onde nós nos reunimos. Todo domingo às 18 horas, presencialmente, venha.
Venha, diga, olha, eu orei com o pastor na quinta-feira e hoje eu quero estar aqui, quero congregar, quero adorar o Senhor, quero estar junto. Participe conosco. Se você quiser também sentir o desejo de que, olha, eu quero abençoar, eu quero contribuir com a igreja e quero fazer também a minha parte como contribuinte, quero entregar o meu dízimo, a minha oferta, a chave Pix está aparecendo para você na tela aí. É o CNPJ da igreja, 09509199, ao contrário, 52. E a chave Pix é também o e-mail financeiro@igrejadocoração.com. Essas duas chaves você pode utilizá-las para transferir o seu dízimo, a sua oferta para a conta da igreja, que serão usados para a obra missionária, para a obra social da Igreja do Coração, para obras como essa aqui também, que é obra de evangelismo, que é obra de edificação mútua da igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família.